Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos estudar as aulas 13 e 14, que falam sobre o fenômeno da reflexão total. Vamos iniciar retomando alguns conceitos de aulas anteriores. Primeiro, temos aqui um meio mais refringente. O que é o meio mais refringente? É o meio que possui um índice de refração N maior. Enquanto que o meio menos refringente é aquele que possui um índice de refração menor. Se nós formos comparar, por exemplo, a água e o vácuo, podemos afirmar que a água, por exemplo, é o meio mais refringente e o vácuo é o meio menos refringente. E o que isso significa? Significa que a luz, ao se propagar no vácuo, ela vai ter uma velocidade de propagação maior do que na água. Por quê? Porque o vácuo tem um índice de refração menor. Então, aquele meio que tem um índice de refração menor favorece a uma maior velocidade de propagação da luz. Entendido? Vamos aqui agora recordar a lei de Snell. A lei de Snell pode ser escrita da seguinte forma: índice de refração do meio A vezes seno do ângulo de incidência igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração. Vamos considerar aqui o ângulo de incidência diferente de zero. Percebam na figura que eu tenho um meio menos refringente e um meio mais refringente. Esse meio menos refringente pode ser o ar e o meio mais refringente pode ser a água. Observem na figura também que o ângulo de incidência formado entre o raio de luz que está se propagando e a reta normal, ele é maior do que o ângulo de refração. Tudo bem? O que nós podemos concluir a partir dessa figura? Concluímos que quando o raio de luz se propaga no meio menos refringente, atravessa uma superfície, ele sofre uma refração. Sendo que essa refração, o raio de luz, quando sofre refração, ele se aproxima da reta normal. Ao se aproximar dessa reta normal, nós temos essa formação de um ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. Então não esqueçam disso. Quando um raio de luz se propaga do meio menos refringente, ao sofrer a refração, essa refração forma um ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. Entendido? Vamos para o outro caso. Agora eu tenho aqui o raio de luz se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então percebam agora que quando o raio de luz ele se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente, quando esse raio de luz sofre a refração, o raio refratado, como vocês podem perceber aqui, ele se afasta da reta normal. A reta normal é essa tracejada aqui. Então percebam que o ângulo de incidência ele é menor e o ângulo de refração é maior. Por que isso acontece? Porque o raio de luz, ao passar do meio mais refringente para o menos refringente, ao sofrer a refração, o ângulo de refração formado vai ser maior do que o ângulo de incidência. Ou seja, o raio de luz se afasta da reta normal. Enquanto que no caso anterior que nós vimos, o raio de luz se aproximava da reta normal. Entendido? Então, do meio menos refringente para o mais refringente, raio de luz refratado se aproxima da reta normal. E do meio mais refringente para o menos refringente, raio de luz se afasta da reta normal. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Ângulo limite de refração. Luz sendo refratada do meio menos refringente para o mais refringente. Então vejam aqui, a luz está se propagando do meio menos refringente, de índice de refração menor, para o meio mais refringente, que possui um índice de refração maior. Percebam aqui que à medida que o ângulo de incidência aumenta, o ângulo de refração também aumenta, como a gente pode perceber aqui.
Percebam também que eu vou ter um ângulo de incidência máximo, que eu chamei de I máximo, que é igual a 90 graus. Quando eu tenho esse ângulo de incidência máximo, eu também terei um ângulo de refração máximo. Esse ângulo de refração máximo nós vamos chamar de L. L que significa ângulo limite de refração. Tudo bem? Então, não esqueçam, à medida que eu aumento o ângulo de incidência, eu também vou ter um aumento no ângulo de refração. Entendido? E o valor máximo do ângulo de incidência vai ter um valor correspondente máximo também para o ângulo de refração, que nós iremos chamar de ângulo limite de refração. Entendido? Agora nós temos aqui a luz sendo refratada do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então nós temos aqui a luz se propagando. Percebam agora que a luz está saindo daqui. Olha a lanterninha aqui. Então ela está saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. A mesma coisa que nós vimos anteriormente. À medida que nós aumentamos esse ângulo de incidência aqui, nós também vamos ter um valor máximo do ângulo de refração no meio menos refringente. Entendido? Fenômeno da reflexão total. Para um ângulo de incidência com medida maior que a do ângulo limite I maior do que L, ocorre o fenômeno da reflexão total. Então, em qual situação nós iremos ter o fenômeno da reflexão total? Teremos o fenômeno da reflexão total quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite. Então vejam aqui, nós temos aqui a luz se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Eu posso concluir isso pelos sinaizinhos que aparecem na figura. Vocês vejam aqui que eu tenho um sinal de mais, que significa mais refringente, e um sinal de menos, que significa menos refringente. Então a luz está se propagando do meio mais para o menos refringente. Então vejam que eu tenho aqui um ângulo limite, que foi chamado de ângulo L, e aqui eu tenho um ângulo de incidência, que é o I. Então, quando o ângulo de incidência ele é maior do que o ângulo limite, então nós não teremos o fenômeno da refração. Teremos nessa condição o fenômeno da reflexão total. Não esqueçam que a refração é quando a luz passa de um meio para outro sofrendo um desvio, ou se aproximando da reta normal, ou se afastando dela. Na reflexão, um raio de luz incide em uma superfície e ele é refletido no mesmo meio, como nós podemos observar nessa figura. Então aqui ocorreu o fenômeno da reflexão total. Por quê? Porque o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Podemos perceber aqui, ó, um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Então, quando isso ocorre, podemos observar o raio de luz sendo refletido. Ocorreu, então, o fenômeno da reflexão total. Entendido? Resumindo, quando a luz se dirige de um meio mais refringente para outro menos refringente, tem-se, primeiro, para o ângulo de incidência menor do que o ângulo limite de refração, a refração. Para I igual a L, ângulo limite, para I aproximadamente igual a L, a refração com R aproximadamente 90 graus. Chamamos esse fenômeno de emergência rasante. Para cálculos, usa-se I igual a L e R vai ser igual a 90 graus. Para I igual a L, o raio de luz estaria junto à superfície de separação dos meios. Então não se pode dizer que houve refração. É um caso sem interesse prático para a ótica geométrica. E para I maior do que L, ocorre o fenômeno da reflexão total, que acabamos de ver. Então, temos essa fórmula. Seno de L, seno do ângulo limite, vai ser igual
ao índice de refração do meio menor, ou índice de refração menor, dividido pelo índice de refração maior. Condições para que haja o fenômeno da reflexão total. Primeira condição, a luz deve se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então essa é a primeira condição para que ocorra a reflexão total. A luz vai se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Não esqueçam disso. E a segunda condição é o ângulo de incidência deve ser superior ao ângulo limite. O ângulo de incidência, não esqueçam, é representado pela letra I. Então, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite L. Entendido? Vamos ver um exemplo. No vácuo, um determinado meio material isotrópico e transparente, com índice de refração absoluto igual a 2, apresentará a condição de reflexão total para um raio de luz com ângulo limite de incidência igual a, propagando-se do para o. Os termos que preenchem corretamente as lacunas são, temos aqui as alternativas. Vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Vamos lá. A questão, ela nos deu dois dados importantes. Primeiro, um índice de refração menor, que é igual a 1. Esse índice de refração menor é o vácuo. Olha só, olha o que foi dito no enunciado. No vácuo, um determinado meio material isotrópico e transparente com índice de refração absoluta igual a 2. Então, nós precisamos saber que no vácuo o índice de refração sempre será igual a 1. E o outro meio material é esse meio que nós não conhecemos. Ele apresenta um índice de refração igual a 2. Então, foi dado esses dois valores. O do índice de refração do vácuo, que é igual a 1, que nós precisamos conhecer, e o índice de refração do meio material isotrópico, que é igual a 2. Utilizando essa fórmula, seno do ângulo limite igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, nós vamos ter N vácuo, que eu estou querendo dizer aqui que é o índice de refração menor, e o índice de refração material, que vai ser o índice de refração maior. O índice de refração do vácuo é 1, então eu substituí aqui, ó. E o índice de refração do meio material é 2, então eu substituí aqui. O valor que corresponde, o ângulo que tem como valor, né, 1/2, é o ângulo de 30 graus. Então eu posso concluir que o ângulo limite vai ser 30 graus. Então a alternativa que responde corretamente essa questão é a alternativa A. Por quê? Porque a reflexão total ela somente ocorre quando a propagação da luz é do meio mais para o meio menos refringente, ou seja, do material para o vácuo. Então é o que nós temos aqui na alternativa A, ó, do material para o vácuo. E o ângulo limite é igual a 30 graus, que foi o que nós encontramos a partir do nosso cálculo. Entendido? Exercício 2. Para uma luz monocromática, o índice de refração absoluto de um líquido é raiz de 2. Determine o ângulo limite da luz ao se propagar do líquido para o ar. Então, nós temos na figura um raio de luz se propagando do líquido para o ar. Foi dito que o ângulo de incidência é igual a L e R é igual a 90 graus, que é o ângulo de refração. Foi dito também que o índice de refração absoluto deste líquido é igual a raiz de 2. E nós já sabemos também que o índice de refração no ar é igual a 1. Não esqueçam, o índice de refração tanto no vácuo como no ar nós vamos considerar como sendo igual a 1. Dados que a questão nos oferece. O valor do ângulo de refração, que é 90 graus, o índice de refração no ar, que é igual a 1, e o índice de refração do líquido, que é igual a raiz de 2. Então, utilizando a lei de Snell, temos índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência igual ao índice de refração do meio B
vezes o seno de refração. Índice de refração do meio-ar. O meio-ar é de onde a luz está se propagando. Ela estava se propagando, ela estava saindo do líquido e estava indo em direção ao ar. Então, NA corresponde ao N líquido, vezes o seno de L, igual ao índice de refração do ar, vezes o seno de 90 graus. Então, vejam, o índice de refração do líquido é raiz de 2, substituir. Seno de L é o que eu estou procurando. Igual, o índice de refração do ar é igual a 1, vezes o seno de 90 graus, que é igual a 1. Então, eu fiz o quê? Seno de L é igual a 1 vezes 1, 1. A raiz de 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 1 dividido por raiz de 2. Seno de L vai ser igual a 1 dividido por raiz de 2. Aqui eu racionalizei, como vocês podem perceber. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2. Fiz essa racionalização, agora eu multiplico. Seno de L vai ser igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, raiz quadrada de 2 dividido por 2 corresponde ao ângulo de 45 graus. Logo, o ângulo limite é igual a 45 graus. Entendido? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Para vocês reforçarem tudo o que foi aprendido, gostaria que vocês fizessem as atividades mínimas e as atividades complementares propostas na apostila de vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.